As redes industriais foram criadas para a conexão de dispositivos em processos de automação, como uma solução eficaz e com baixo custo para facilitar os processos que envolvem informações complexas. Essas redes industriais são utilizadas para ler dados e controlar equipamentos na planta industrial. Nesse vídeo, vamos utilizar uma placa Arduino para ler informações de um CFW500 através de uma rede industrial RS485, utilizando o protocolo Modbus. O inversor CFW500 é um modelo da WEG que trabalha nos modos VF, modo escalar, ou VVW, o módulo vetorial, e são alimentados através de uma rede monofásica ou trifásica, indo de 200 volts até 600 volts, e atende potências de 0,33 CV até 75 CV. Eles também possuem vários módulos de I/Os e comunicação, e também possui integrado um mini PLC para algumas automações simples. Esse modelo de inversor é uma evolução do CFW08. À esquerda temos um modelo de baixo calibre. Essa IHM dele, essa interface, ela é igual em todos os modelos, em todos os calibres do CFW500. E aqui à direita temos um dos módulos de expansão, um dos módulos utilizados no CFW500. As entradas, algumas saídas e uma porta de comunicação. Essa porta de comunicação 485 é a porta que a gente vai utilizar para comunicar com a Shield do Arduino. A Shield que nós vamos utilizar é uma Bluepill. Essa placa possui um processador STM32F com core de 32 bits, rodando a 72 MHz. Possui 64K de memória flash e 20K de memória RAM. A escolha dessa placa se deve ao poderoso hardware e também à possibilidade de programação na IDE Arduino. Ela também possui alguns módulos ADC, tem 10 ADC de 12 bits, 15 canais PWM, tem 3 USARTs, I2C, SPI, CAN, USB. Tá? Aqui também temos a plaquinha de conversão TTL para 485, para RS485, contendo todo o hardware necessário e as proteções. Essa parte aqui são as proteções, aqui é o drive 485 e também um display 16:2 e 2C para mostrar as informações que serão lidas no inversor de frequência. Essa Shield Arduino eu montei numa placa de um protótipo que tínhamos aqui na empresa. Então aqui está a placa Shield Arduino, o módulo 485, o display, tá? Tem a fonte aqui também e o cabo de programação USB. Esse cabo também vai ser o cabo de alimentação e programação USB. E aqui no inversor os três cabos que eu vou utilizar para comunicação, que é o cabo positivo e negativo, né, o A e o B, e aqui o cabo de aterramento. Então, os parâmetros a serem lidos serão o P680, que contém o estado lógico do inversor. Né. Aqui está toda a descrição dos bits, né, bit 15 em falha, o bit 14 é o automático, o bit 13 subtensão, o bit 12 local remoto e assim vai. Todos os bits, com exceção do bit 3 e 4, que são bits reservados. Tá? O próximo parâmetro vai ser o P005. Esse indica a frequência em Hz do motor. Então a gente vai ler esse parâmetro, ele é um parâmetro só de leitura e vai indicar a frequência de saída do motor. Agora, falando um pouco sobre o código do Arduino para executar essa função, eu vou mostrar a descrição. Aqui no sketch tem a inclusão das bibliotecas do LCD, que eu vou utilizar, da biblioteca para o Modbus RTU. Aqui eu estou utilizando o display I2C, os vetores de dado para trabalhar com os dados recebidos da leitura do inversor, uma variável de status, a configuração do modo master, tá, com endereço 0, modo master, sinal de 1 a 247 para o modo escravo.
utilizando a porta serial 1, porque a porta serial 0 é USB. Então essa aqui é a porta serial 1. E aqui eu não estou utilizando um pino de controle para TX e RX, porque o próprio módulo faz isso. Então eu não preciso daquele terceiro pino de controle. Então eu utilizo 0. Tá? Aqui o telegrama padrão, que eu vou utilizar para comunicação. Uma variável auxiliar. A definição do LED. E aqui o início do ajuste do hardware. Né? Vou iniciar a serial 19200. Essa aqui é a serial que eu utilizo para USB, para comunicação USB. Aqui eu não vou utilizar, eu só deixo para o padrão ela iniciada. A serial 1, que eu vou utilizar para comunicação Modbus, comunicação 485. Serial 1 a 19200. Setei o timeout para 1 segundo, 1000 milissegundos. E aqui algumas variáveis auxiliares. Definição do pino do LED com saída. Inicializo o LCD. Ligo a luz de fundo. Coloco uma mensagem na tela, CFW500. Primeira linha, na segunda linha, Modbus RTU. Aguardo 2 segundos e meio e limpo o display. Aqui eu tenho uma função switch com 4 keys aqui. O 0 é o que eu fico aguardando os 200, nesse caso 250 milissegundos entre cada requisição de informação. Tá? Aqui a formatação do telegrama para a primeira solicitação. Então o endereço do escravo é 1, o código para ler a função do registrador 3, o parâmetro 680. Quantos registradores eu vou ler? Eu só quero ler um, que é o 680. O ponteiro para o vetor da memória, quando eu vou receber esses dados, ele vai ficar nessa string. Tá? E aqui faz o envio da solicitação ao escravo. Eu incremento a variável de estados para mim aguardar a recepção das informações. Então aqui ele fica fazendo um pooling na serial para ver se recebeu alguma informação. Quando ele recebe e recebeu toda a informação, ele seta o cursor do LCD para a primeira posição, bem no início do LCD, e coloca a variável que ele recebeu, que está aqui, nessa posição, em formato binário, porque aquela variável que eu mostrei para vocês antes, 680, que tinha os 16 bits, cada bit é uma informação diferente. Então aqui eu coloco a variável inteira e a gente pode fazer análise bit a bit, o que é cada informação. Depois, se for o caso, dá para esmiuçar cada parte e informar, por exemplo, ler um bit específico e dizer se ele está rodando ou se está parado, ou se ele está em erro, ou qual é o sentido de giro. Tal. Aí dá para fazer separado depois, conforme a necessidade. E novamente incrementa o contador para a próxima requisição. Uma formatação muito semelhante à anterior, só que agora mudando o endereço da variável do registrador que eu quero ler, que a gente vai ler lá, que é o 5. O 5 no CFW500 é a frequência de saída. Novamente eu vou ler somente um registrador, vou armazenar nessa string, nessa posição do MDD de memória, envio o dado e aqui ele aguarda. Também incrementa o contador, vai ficar aqui aguardando uma recepção, aguardando até quanto? Até aquele 1 segundo de timeout. Se naquele 1 segundo não receber, ele vai passar para uma nova requisição. Então, quando ele recebeu toda a informação, eu posiciono o cursor na segunda linha, eu escrevo um espaço em branco, só para não ter que apagar todo o display e escrever de novo. Eu só limpo uma parte aqui para mim reescrever. Eu posiciono de novo no início e aqui eu coloco esse dado, ele recebe um valor inteiro. Por exemplo, se a frequência de saída for 15.2 Hz, ele vai retornar 152. Então o que eu faço aqui? Eu faço um casting desse inteiro e divido ele por 10.
eu faço um casting para float e divido por 10. Porque se ele me retornar 152 e eu simplesmente dividir por 10, eu vou ter só 15. Aí ele vai mostrar 15 no display. Assim como eu faço um float, divido por 10, ele vai ter o valor de 15.2. E aí eu mostro no display com uma casa decimal. E, é claro, coloco o símbolo de Hertz na saída. Limpo o registrador para ele reiniciar o ciclo. E aqui eu faço eu recarrego o contador para ele reiniciar aqui novamente. Vai aguardar, depois de receber tudo, vai aguardar 250 milissegundos e vai fazer essas duas requisições, né? Se tudo estiver certo, aqui na placa, aqui um STM32.103, as configurações devidas, né? E aqui está na porta com 2, tá? Eu estou utilizando o firmware do Maple Mini, tá bem? Aí é compilar e ele vai detectar a placa, vai fazer a gravação, se tudo estiver ok. Ó, gravou, resetou, feito, done, resetou o USB para o modo ele funcionar. Vamos ver como é que ficou esse funcionamento. Vamos ver o funcionamento dele na prática. Antes de ir para a parte prática, eu precisei fazer uma pequena correção no código para que os dados que vêm do inversor sejam mostrados da maneira correta. Eu inseri essas duas linhas no código que fazem a limpeza, apagam toda a primeira linha do display antes de inserir os novos dados. Aqui está a montagem, a placa com o inversor de frequência e o cabo de comunicação e o cabo de alimentação. A comunicação já está acontecendo, o circuito já está energizado. Eu vou aproximar um pouco mais a câmera para facilitar a visualização. Os comandos no inversor eu vou dar via IHM. Vou fazer direto por aqui todos os comandos de partida, parada e mudança de frequência. Eu vou deixar a imagem um pouco mais escura para facilitar a visualização do display e também dos módulos dos LEDs de TX e RX logo acima do display. Esses dois LEDs que estão piscando aqui. Agora vocês estão vendo no display 2 bits em 1 e o restante em 0. Bits à esquerda em 0 dessa palavra são desconsiderados. Então vocês estão vendo só 2 em 1 e o restante à direita. Quando esses bits variarem de posição, pode ser que o tamanho mostrado no display também varie. Então eu vou dar a partida nele agora. A gente vê que alguns bits já mudaram de estado. Está sendo indicada a frequência de saída. Vou diminuir a frequência. Vou aumentar a frequência. Vou inverter a rotação. Novamente alguns bits mudaram de estado. Desligar o inversor. Vou mudar de local para remoto. Pode ver que alguns bits mudaram de estado e a palavra também ficou maior. Vou mudar novamente. Aí, mudando de novo. Sentido de rotação. Vou acionar o jog. Desliguei. Agora eu vou simular uma falha na alimentação ou uma subtensão. Eu desliguei o disjuntor de alimentação. Aí está a falha. Agora o inversor desligou e ele fica mostrando só um 0, porque a resposta não estava mais havendo resposta. Há uma transmissão, mas não tem nenhum retorno. Vou alimentar novamente o inversor. Vi que a comunicação já se restabeleceu.
Então vocês puderam ver a comunicação ocorrendo entre a plaquinha STM32 e o inversor de frequência através da rede 485 com o protocolo Modbus. Num próximo vídeo eu vou fazer essa mesma plaquinha e enviar comandos para o inversor de frequência, enviar comandos de partida, parada, alteração de frequência de saída e alguns outros comandos. Até lá!